Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Números. No nosso último vídeo, nós estudamos os capítulos 13 e 14, com o tema de que o povo deveria conhecer a terra prometida, para que pudesse se organizar de forma a entrar na terra, dividindo-a com os outros povos e assim também ter a sua dignidade de vida. E dentro desses textos, e no versículo 18 do capítulo 14, nós vimos algo interessante. Yahvé é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas antes de começarmos a ver este texto, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O tema da maldição hereditária ou maldição genealógica, tem vários nomes rodando por aí, ele não faz parte da doutrina católica. Se você pegar toda a doutrina católica, você pode pegar o catecismo da igreja, você pode procurar nos teólogos, não tem nada. Não tem uma oração de quebra de maldição. Você pega o livro de rituais, você também não tem isso daí. Porque não é da nossa tradição. Isso é algo que veio de fora, nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 70, 80, com a grande chegada de religiões, principalmente vindo dos Estados Unidos, apareceu esse ponto. Aqui nós temos como que uma justificação disso, olhando e falando, olha, tá vendo aqui, Deus castiga. Mas em compensação temos muitos outros que negam. Olhemos. Se você pegar Deuteronômio 11, de 26 a 28, que é o próximo livro que iremos estudar logo depois de Número, está escrito assim, vede, proponho hoje bênção ou maldição. Bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estrangeiros. Então vamos lá. Existe bênção? Sim. Falar bem. Existe maldição? Sim. Deus, ele é única e exclusivamente amor, porque às vezes atribui-se a Deus aquilo que ele não é. Se você pegar Deuteronômio 28, 15, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. O que nós temos que entender aqui, gente? Deus é a origem da maldição? Não. Coisas ruins acontecem na nossa vida, mas Deus não é a origem disso daí. Então, no Antigo Testamento, eles acreditam piamente que Deus é Senhor da história. E tudo que acontece, de bom ou de mal, é Deus quem faz. Então, se acontece algo bom, bênção de Deus. Se acontece algo mal na vida, maldição de Deus. E eles tentam explicar tanto o bem quanto o mal como ação de Deus. Somente mais tarde é que nós vamos perceber, depois do período persa e principalmente com o cristianismo, que o bem é de Deus. Porque na sua essência ele só pode fazer aquilo que é próprio dele, bem. Mas o mal não provém de Deus. Então, quando a gente para esse estudo do livro de Números para explicar isso, é porque no texto tem algo interessante. E tem muita gente por aí se prerrogando uma série de coisas que não é próprio. Inclusive de falar que alguém tem maldição hereditária. Qual é a autoridade que ele tem para aquilo? Como que você pode falar que alguém está carregando um mal dos seus antepassados? Da onde que vem essa autoridade? Um médico estuda muitos anos para falar que você tem uma doença. Pede exames. O cara olha para você e fala, você tem maldição hereditária, você é o avô, seu bisavô. Mas da onde que vem isso para ele? Tá na Bíblia. Tá, mas ele conhece meu bisavô? Ele sabe se o meu bisavô errou? Ele chegou e falou assim, você sabe esse óculos que você usa? Isso é uma maldição de Deus porque teu bisavô, teu tataravô errou. Gente, isso é uma bênção. Sem ele eu fico assim, eu até enxergo, mas tem que ficar com ele, olha só. Obrigado. Isso não é maldição, é bênção. Então, nós temos que clarear o seguinte. Primeiro,
A igreja não tem nenhuma doutrina que fala de maldição hereditária, nenhuma bênção, nada. Tem algumas pessoas que participam da igreja que falam isso, de maneira errada, inclusive. Segundo, Deus no Antigo Testamento é o Senhor da história. E sendo o Senhor da história, tudo vai estar justamente com ele. Inclusive o mal é atribuído a Deus. Já no Novo Testamento, isso já está mais maduro. O mal provém não de Deus única e exclusivamente o bem. Mas já no Antigo Testamento, vários textos vão pegar para falar assim, olha, não é bem assim. Quando a gente vai no profeta Jeremias, capítulo 31, do 29 até o 33, e a gente para melhor no 30, tá assim, então não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e prejudicaram foram os dentes dos filhos. Ou que o pai cometeu um erro e o filho ficou pagando por este erro. Mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado. E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Jeremias, o profeta, percebendo que o povo estava começando a atribuir a Deus o fracasso ou os problemas de alguns, fizeram o quê? Tentaram corrigir um erro teológico. E é normal ao longo da história aparecerem erros teológicos. Olha quantas heresias nós tivemos. Aqui nós temos um problema. Está se atribuindo a Deus algo que não é próprio de Deus. E quando você vai no Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 4, você vai ter assim, no versículo 8, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. E lá no versículo 16 está assim, e nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos, Deus é amor. São as duas passagens que afirmam categoricamente que Deus é amor. Se Deus é amor, ele só pode fazer aquilo que é próprio da essência de quem ama. E punir não é da essência de quem ama. E quando você pega o ensinamento de Jesus, em João capítulo 9, logo no início, você tem o cego de nascença. E lá, um capítulo inteiro para esse cego, que ele estava pagando por uma culpa de seus pais. E os discípulos chegam e perguntam, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus vai falar o quê? Nem ele e nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, ou seja, é próprio da humanidade. Alguns podem nascer cegos, outros surdos. Então, gente, Deus não vai olhar para alguém e falar assim, teu bisavô fez. É revanche isso, é maldade. E Deus não é maldade. Peguemos a parábola do pai misericordioso, que alguns gostam de chamar de filho pródigo. E olha aquele pai. Pela lei daquele tempo, o que ele deveria fazer com aquele filho? Opa, nem pisa nas minhas terras, vai para longe. Estou aqui olhando para ver se você não entra, porque você é um excluído. E o que Deus fez? Perdoou. Se Deus é perdão, se Deus é misericórdia, se Deus é amor, se Deus é tudo o que existe de bom, por que ele vai me castigar pelo erro do meu bisavô, que eu nem conheci, nem do meu avô? Das minhas avós eu lembro muito bem. E aí? Deus vai me castigar por algo que eles fizeram? O profeta Jeremias vai falar o quê? Quem come a uva marrenta, amarga, verde, vai ficar com os dentes embotados. E cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Então o pecado dos pais não é pago pelos filhos. Tanto que a salvação é individual. Como assim, Diaco? Bom, nenhuma esposa vai salvar o marido e nem o marido vai salvar a esposa. A gente pode tentar juntos chegarmos ao céu. Agora, a salvação é um processo individual que cada um vai responder diante de Deus. Então eu vou carregar um peso para me atormentar a vida inteira de algo que meus avós fizeram. E mais, chega pertinho. Quem garante que teu avô fez aquilo? Como que alguém aqui hoje vai chegar e falar? Então, da onde que vem essa autoridade? Da onde que vem essa sabedoria? É do Espírito Santo? Então, diante disso, gente, para encerrarmos aqui esse adendo que nós estamos fazendo, temos que tomar muito cuidado com esses modismos teológicos que aparecem por aí e que não retratam corretamente Deus. Peguem no último capítulo do livro de Jó, Jó 42:7, e Deus falando
para um dos amigos de Jó: estou indignado contra ti e teus 2 amigos, porque não falaste corretamente de mim como fez meu servo Jó. Tem muita gente falando de Deus, mas tem muita gente falando errado de Deus. Falar certo de Deus é importante. E Deus nunca vai fazer com que alguém sofra pelo pecado ou pelos erros de outro. Deus é amor. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos estudar e conhecer melhor o nosso Deus através das Sagradas Escrituras. Paz e bem a todos.